Santo. Enche, Pai, a tua igreja. Pai, continua avivando, recebendo, Pai, a presença do Senhor Jesus. Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, é com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Feliz por estar mais uma vez na casa do Senhor, para tão somente glorificar o seu santo nome. Agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concedeu nesta noite, de podermos fazer uso de sua palavra. Agradecer aos dirigentes desse trabalho, que está sobre os cuidados e a direção do cooperador Rosivaldo e também do cooperador Lucas. Deus em Cristo os abençoe, a sua família e o ministério, assim como todo. Amém? Amados, por gentileza, sem muita delonga, abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Louvar ao Senhor Jesus também pela vida do anjo da igreja, nosso pastor de setor, pastor Vilmar Veloso, que prontamente também confiou a nós falarmos a palavra do Senhor esta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Quem achou, por gentileza, pode dizer amém? Amém. Localize, por gentileza, o versículo 35. Dizendo: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. Amém? Você pode repetir comigo? Diga comigo: e naquele dia, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Diga comigo: vivendo sob a direção de Deus. Amém? Amados, é de pleno conhecimento de todos esse texto, até porque falarmos sobre Jesus é muito rico e é muito maravilhoso. Jesus, em todo o seu ministério, por onde ele passava, havia aglomerações de pessoas. Interessante notarmos que não era Jesus que chamava as pessoas para estar perto de si, mas as pessoas, quando ouviam sair da boca de Jesus seus ensinos, as pessoas eram atraídas e desejavam sempre estar próximo deste homem. E se fôssemos vivenciar o tempo de 2000 anos atrás, também se nós ouvisse Jesus falar, como esses homens teve a oportunidade de ouvir o meigo nazareno pronunciar as palavras vindas do Todo-Poderoso, também nós ficaríamos maravilhados e teríamos a plena certeza que iríamos sempre estar desejosos ao ouvir a sua voz. E é interessante notarmos que por onde Jesus caminhava, aonde Jesus fixava seus pés, Jesus ele não perdia a oportunidade de anunciar a sua palavra. E nesse período a qual nós acabamos de ler o contexto de Marcos capítulo 4, versículo 35. O seu contexto do capítulo 4 vai dizer que Jesus, ele se aproxima à beira de uma praia. E é interessante que quando ele se aproxima ali, ele percebe-se que a multidão está vindo ao seu encontro. A multidão começa a se aglomerar de uma forma tal que Jesus pede para alguém emprestar o barquinho para que ele adentrasse e começasse a ensinar a palavra de Deus. Eu acho maravilhoso o ministério de Jesus, porque diferentemente de muitos,
Jesus não perdia a oportunidade. Quando ele percebia que a multidão estava se aproximando, ele começava a abrir a sua boca. Interessante que quando Jesus abria a sua boca, e é interessante notarmos que aonde Jesus, ele pronunciava a sua palavra, Jesus, ele conseguia atrair a atenção daqueles que estavam em sua volta. É interessante notarmos que quando Jesus ele falava, a multidão era tão prestativa em ouvir a sua voz, que nada e ninguém poderia tirar a atenção daquelas pessoas, quando Jesus começava a ensinar e a falar a palavra de Deus. E é interessante que no capítulo 4, Jesus não está pregando, ele está ensinando. E nós não iremos discorrer, até porque não se dá o tempo. Mas Jesus começa a falar algumas verdades acerca da semente que era a palavra de Deus, que por onde percorria e aonde a semente caía, alguém recebia esta palavra. Apesar que nós conhecemos o contexto e nós poderemos saber que o solo aonde a semente caía era a representação de um coração. E segundo a história vai dizer que Jesus então pronuncia dizendo que algumas sementes caía em uma boa terra, e este que a semente caía dava-se muitos frutos. E é interessante que também havia terras que eram tão abruptas, eram terras que não tinha muitas das vezes uma boa terra, era apenas pedras, e a Bíblia vai dizer que não se dava o valor, e muito menos a semente dava o seu crescimento, por causa daquele solo. Só que Jesus ele vai dar continuidade à sua pregação, e no capítulo de número 35, nós lemos de forma pausada, e é interessante notarmos que, ao findar da tarde, Jesus ele inicia no capítulo 4, no início de um dia, e aqui no versículo 35 vai dizer: e sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. Eu estou falando de forma pausada para que vocês saiam daqui entendidos que Jesus, ele realmente falou com você. Estamos vivenciando em uma geração que nós queremos muito barulho, mas se você perguntar para alguém que saiu de um culto onde se há um movimento grande e não se tem a palavra aplicada, alguém poderá dizer o que é que você ouviu, qual foi a mensagem que o pregador disse. Essa mesma pessoa vai dizer: eu não sei, apenas me senti alegre e comecei a sentir a graça e pulei no Espírito Santo. E Jesus nunca ensinou assim. Jesus ensinou que nós deveremos aplicar a palavra de Deus em nosso coração, quando a palavra de Deus ela é verbalizada de forma natural. E eu estou falando de forma pausada, para que você saia daqui, e amanhã que será domingo, na segunda-feira que vai se iniciar, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, você venha entender que verdadeiramente Deus falou com você, e que você está sustentado debaixo da sua palavra. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a pronunciar a sua palavra. Ao findar da tarde, após um dia inteiro de ensino, Jesus agora pede para que os seus discípulos se reúnam e que eles atravessem a um lago muito grande. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele convoca seus discípulos, e a expressão ordeira, a ordenança de Jesus é: passemos para o outro lado. Aleluias. Talvez nós que ouviria de ouvir a voz de Jesus um dia inteiro, nós seremos convidados por ele dizendo: olha, agora que você ouviu toda a mensagem, agora que você captou todo o ensino, após um dia inteiro de ensinamento, está na hora de vocês colocarem em prática aquilo que eu transmiti para vocês o dia inteiro.
É isto que Jesus faz ao longo da nossa caminhada. Nós somos alicerçados pelo poder da palavra. Nós somos alicerçados pela palavra que sai da boca de Deus. Só que vai ter momento na nossa vida que nós teremos que sair da teoria e teremos que ir para a prática. É aí que nós veremos se realmente a palavra de Deus, a qual nós ouvimos, realmente será desenvolvida em nosso caminhar, em nossa convivência, em nossa vida ministerial e principalmente na nossa vida devocional com Deus. Porque nós estamos vivenciando uma era em que muita gente está vivendo em uma superficialidade, em uma era em que alguém só ouve, mas não coloca em prática. Só que esta noite eu quero lhes convidar a entender que Jesus vai tirar algumas pessoas da teoria e vai lhes convidar a atravessar para o outro lado. E eu já quero trazer, aleluias, em um ponto muito claro para os senhores, usando aqui, aleluias, uma expressão muito simples. Quando nós iremos passar para o outro lado, fica tranquilo que a adversidade virá, só que nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma ordem, e pode ter certeza que se você andar na direção de Deus, se você andar em obediência com Ele, pode ter certeza que nada poderá abalar a sua fé. Porque é isto que Jesus queria trazer aos corações dos discípulos, quando Ele disse: já é tarde. Após um dia inteiro de ensino, está na hora de nós sairmos, aleluias, da superficialidade, e está na hora de vocês colocarem em prática o que eu ensinei. E eu estou aqui para dizer aos senhores, como boca de Deus na terra, aos corações de alguns que vão sair daqui entendidos acerca desta palavra. Jesus estará convidando alguns para atravessar com Ele para o outro lado. E diga-se de passagem, para que os irmãos entendam, Jesus, Ele trabalha com propósito. Aleluias. Deus, Ele é um Deus especialista, e Ele trabalha com propósito. E estou aqui para falar aos corações de alguns. Não é porque você está vivenciando em uma navegação com Deus que você irá perder a sua fé, que você irá desistir daquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Aguente mais um pouco. Fica debaixo da obediência de Jesus, porque enquanto Ele não liberar uma palavra, ainda a palavra dele continua de pé para a sua história. E talvez alguém está olhando para os senhores. Muitas das vezes você já passou por um ano atribulado, turbulento. Muitas das vezes os vendavais vieram para tentar frustrar a sua fé. E quem olhou para você no ano passado disse: a partir do ano que vem, eu tenho certeza que ela vai desistir, eu tenho certeza que ele vai largar. Só que olha você aqui, dando glórias ao nome de Jesus, porque você entende que está debaixo da orientação de Jesus. E quem está debaixo da orientação, ele não ficará frustrado, porque a palavra dele é suficiente para nos manter de pé. E os discípulos precisavam colocar isto em prática. A Bíblia vai dizer que quando Jesus, Ele está indo com os discípulos, Ele pega uma almofada. E escute-me, os senhores, nesta noite. Por que é que Jesus pegou uma almofada para se deitar e reclinar a sua cabeça? Jesus estava trazendo para significância daqueles que ali estavam, uma única verdade. Qual era? Pode ficar tranquilo, que durante esta navegação, eu estou no controle de todas as coisas. Aleluias. E muitas das vezes o processo do caminhar com Deus, nós não entendemos. Muitas das vezes quando os vendavais vêm na nossa vida, a tempestade começa a surgir, o primeiro ápice da nossa atitude é: eu vou me desesperar, eu estou com medo. E diga-se de passagem, é notório isso acontecer, porque somos frágeis, somos seres humanos,
temos a tendência de nós nos frustrarmos mesmo. Só que eu estou aqui para orientar que quem te convidou você para atravessar do outro lado é aquele que manda no céu, mas manda na terra. É aquele que manda nos ventos, mas também manda no mar. Aleluias. É aquele que conhece você, tanto por dentro como por fora. E Ele não te deixará você com a sua fé abalada. Ele irá te socorrer no tempo da sua adversidade. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 9, verso 9, que Deus é um alto refúgio em tempos de angústia. Em tempos de angústia da nossa alma, Deus, Ele está disposto a nos ajudar, a nos socorrer. Você está pensando que Deus te chamou para você caminhar uma vida com Ele e lá na frente Ele te deixar na mão? Não, senhores. Deus, Ele não é como ser humano. Deus, Ele não é como o homem que te diz: eu vou contigo até certo tempo, e talvez quando as coisas vierem a se apertar, Ele vai ser o primeiro a te abandonar. Deus não é assim. Se Deus falou que vai contigo até o fim, pode ficar tranquilo, descanse nele, porque Ele vai contigo até o fim desta jornada. Não é hora de você baixar a cabeça. Mas, irmão Marcos, você está falando isso porque você não sabe a tempestade que eu estou enfrentando. Você não sabe as angústias que eu venho passando. É por isso que eu acredito na palavra profética do Salmo 30, versículo 5, a parte C. Aleluias, que o Senhor, aleluias, Ele vem ao amanhecer, trazendo alegria. O teu choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem. E está aqui um ponto para nós entendermos. Olha só a expressão do salmista: o choro pode durar ela tem durabilidade, não é para sempre. Só que fica debaixo da palavra de Jesus profética. Sabe o que o salmista vai dizer? Mas a alegria vem. Olhe para a irmã que está do seu lado e diga: minha irmã, a alegria vem. E quando a alegria vier para a sua vida, o teu momento de angústia vai ser suprido, porque o Senhor Jesus, aleluia, Ele tirará toda esta angústia da sua alma. O teu choro pode durar uma noite, mas uma alegria virá sobre a sua vida. E eu acredito porque Jesus, Ele quando convida os discípulos, Ele sabia na sua presciência, na sua onisciência, Ele sabia o que iria ocorrer. Só que Jesus, Ele é detalhista. Ele conhece a sua vida. Ele sabe até que ponto você pode lutar. Ele sabe até que ponto você está vivenciando na caminhada com Deus. E tem horas que você está dizendo: é hoje que eu desisto de tudo. Só que graças a Deus que nós, como igreja do Senhor, encontramos em Deus uma ferramenta que é poderosa, chamada clamor. E é aqui que eu quero fixar a mensagem desta noite. O tema central do culto é uma noite de clamor. E eu estou aqui para dizer aos senhores que Deus, Ele jamais rejeita aqueles que clamam a Ele. E a expressão clamar é chorar em alta voz. E eu não sei quais são as suas petições, eu não sei quais são os seus momentos com Deus, o que você está pedindo, mas esta noite ele irá se levantar, assim como Ele se levantou para aqueles discípulos naquele momento. Porque a Bíblia vai dizer que quando os discípulos compreenderam que Jesus estava ali, eles começaram a clamar. A primeira coisa que vem sobre nós quando a tempestade acontece é a cegueira espiritual de nós não vermos que Jesus sempre esteve ao nosso lado. Não tem aquele momento que a luta está grande, você recorre para um lado e para o outro e diz: Senhor, me ajuda, pede oração para um, para outro. Só que Jesus sempre esteve ao seu lado. É por isso que Ele aconselha, aleluias, Pedro
quando Pedro vai escrever no capítulo 5, verso 7, dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E a expressão grega, no koineia, a expressão ansiedade ali é insegurança. E não sei se você já estudou, mas eu sou curioso. Segundo a psicologia, fala que a ansiedade o ápice dela é a insegurança. Quantas pessoas hoje vivem insegura com o dia de amanhã? Quantas pessoas hoje estão inseguras até dar glória a Deus aqui, mas está pensando o que irá acontecer amanhã? Só que eu estou aqui para lhe dizer: lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque é Ele quem cuida de você. Uramasso menecantoremanahai. O seu refúgio não vem de homens, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. É por isso que o salmista Davi vai dizer, no Salmo 20, verso 7 e o verso 8: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós, aleluias, faremos menção do nome do Senhor. Aleluias. Escute-me, esta tempestade que você está atravessando não é para te frustrar, não é para te derrubar, é para que você aprenda a confiar mais e mais naquele a quem você está servindo, que é Jesus de Nazaré. Quando os discípulos compreenderam que Jesus estava ali no barco, todos eles, cooperador Rosivaldo, começaram a rogar, a clamar a Deus, a dizer: Senhor, não te importa que pereçamos? Eu sei que os irmãos são ordeiros e sabem disso. Jesus, ele conhece todas as coisas, sim ou não? Só que vai ter momento que ele vai precisar ouvir o seu clamor. Ele sabe que está grave essa situação. Ele sabe que já fugiu do seu controle isto que está acontecendo lá na sua casa. Só que enquanto você não se posicionar em levantar um clamor, Deus não poderá fazer nada. Só que a partir de hoje, volte a clamar na sua casa. Volte a levantar as mãos e expulsar aquilo que o inimigo está colocando sobre a sua mente, dizendo que seu filho será um derrotado, que seu esposo nunca vai, aleluia, se converter, que seu filho nunca vai vir para a casa de Deus. Comece a levantar as mãos e a dizer: eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus, porque a minha família é projeto de Deus, e você verá o grande rebuliço que Deus irá fazer sobre a sua história. Porque eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu sei que quando Deus se levanta para ouvir o clamor, ninguém fica sem resposta. Lembra de Ana? Quando Ana decidiu aclamar a Deus, Deus se levantou e disse: eu vou abrir a madre dela. Tudo que Deus está precisando nesta última hora é que pessoas entendam que o seu clamor vale muito mais do que suas murmurações. Pare de questionar, volte, aleluias, a viver uma vida de oração, e você verá o que Deus irá realizar sobre a sua história. Você lembra das experiências que você tinha? Você lembra quando você começava a louvar o hino, enquanto você lavava a louça, enquanto você dobrava a sua roupa, enquanto você limpava a sua casa? Você lembra das suas experiências? Volte, porque essa tempestade é uma permissão de Deus para que você volte a confiar inteiramente no Senhor. É por isso que o salmista, ele vai dizer no Salmo 46, Deus é. Eu acho linda essa expressão. Deus, Ele é. Deus, Ele não será, Ele é. Aleluias, o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente na hora da angústia. O Deus que você serve é o Deus que trabalha por você. Se a igreja voltasse a compreender que vale a pena orar, nós não ficaríamos frustrados.
Em um culto como esse, seria necessário você colocar alguém no seu joelho e dizer: Jesus, eu não vou desistir enquanto o Senhor não fazer uma obra nessa vida. E você vai ver o que Deus irá realizar na sua história. Quando os discípulos entenderam o que eles deveriam clamar, Jesus então se levantou. Aperte a mão de alguém que está do seu lado e diga: Jesus, ele se levantou. Por que Jesus se levantou? Porque Jesus entendeu que eles estavam com medo, que eles estavam frustrados. Então Jesus se levanta. E a Bíblia vai dizer que ele estende as mãos e começa a ordenar. Aleluias. Talvez você não sabe, mas você não tem ideia do que Deus pode fazer quando você dobra o seu joelho para orar. Você não tem ideia de quanto é de grande valor o seu clamor para Deus. E se formos analisar alguns contextos de Bíblia, nós iremos perceber que havia um homem na terra de Israel por nome Jabes. 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 e 10, depois você lê na sua casa. Era um jovem, um rapaz, que estava vivenciando um momento de escassez consigo mesmo. O seu nome significava com dores o dei à luz. O seu nome era prejudicial para a sua vida. Mas quando ele se levantou para clamar a Deus, porque ele não queria vivenciar uma vida de angústia, uma vida de sofrimento, quando ele entendeu que ele deveria voltar a clamar, quando ele deveria voltar a orar, Deus mudou a sua história. Talvez você está vivendo de passado. Talvez você está vivendo de algo que aconteceu na sua vida e você está se retalhando. Volte a clamar a Deus e você vai ver que Deus irá mudar a sua história. Assim como mudou a história desses homens. Todos eles poderiam ir ao naufrágio. Todos eles poderiam se afundar. Mas diga, aleluias comigo bem forte, com Jesus num barco, não tem como eu me afundar. Aleluias. Eu só vou citar um exemplo aos senhores. Jesus, ele estava com um propósito definido. O propósito era ir para a cidade de Genezaré. Qual era o objetivo? Trazer libertação à vida de um homem que estava endemoniado, que vivia no sepulcro. E como Jesus sabia que lá haveria de cumprir-se uma missão, Jesus convidou os discípulos. E eu estou aqui para ser profeta para a vida de alguém. Jesus convidou vocês, senhores, para um único propósito que vai ser realizado. Talvez tudo isso que está acontecendo sobre a sua vida será apenas uma objetividade para Deus cumprir uma missão que Ele tem para realizar lá na frente. Talvez você não está enxergando agora, mas tem alguém que precisa de você do outro lado. E você não morrerá em meio a esta grande tempestade. E para terminar, Naum capítulo 1, versículo 3, a parte B do versículo vai dizer que Deus, Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Já era para você dar glória a Deus, mas eu vou fazer você entender. Deus, Ele tem o seu caminho. Deus, Ele tem esse trajeto direcionado para algo que será cumprido. Não se desequilibre, não se desespere,
Porque do outro lado, você vai ter forças e motivações para engrandecer e glorificar ao nome santo de Jesus. Com a permissão daqueles que estão na direção do trabalho, eu quero convidar aos senhores a se colocar em pé. Você já ouviu vários ensinamentos de Jesus. Você sabe do que Ele é capaz de fazer em favor da sua vida. Você sabe o que Ele poderá fazer em seu favor. Só que está na hora de sair da teoria e vivenciar a prática. Quando a tempestade vier sobre a sua vida, não se desequilibre, pelo amor de Deus, mas volte a clamar a Deus em oração. Tudo que Deus quer trazer para os dias atuais é esta grande verdade. Essa tempestade não é para te distanciar da casa de Deus. Esta tempestade não é para te frustrar, mas é para que você volte a ter equilíbrio e a entender que Jesus está no seu barco. E só para terminar, quem foi que convidou os discípulos? Foi Jesus. Então os discípulos estavam debaixo de uma ordem, sim ou não? Sim ou não? Então, era para eles continuar. Porque existem tempestades que Jesus vai nos fazer atravessarmos. Porque estamos debaixo de uma ordem. Tem uma pessoa aqui que está questionando, mas por que essa tempestade? Logo comigo. O que eu fiz, Deus? E está aqui a resposta para você. Não é porque você pecou. Não é porque você fez alguma coisa que aboliu a promessa de Deus. É simplesmente porque você decidiu obedecer à voz de comando dele. Pare de dar ouvidos a quem não conhece 1% da sua história. Alguém está dizendo, você está passando por isso, por causa disso e aquilo. Negativo. É uma permissão de Deus, para que você se aproxime mais dele e volte a clamar e ter mais intimidade com ele. Porque essa tempestade que vem sobre nós é simplesmente para nos amadurecer cada vez mais na presença do Senhor. Aleluia. Tem alguém que vai cantar? Aleluias. Louvado seja Deus. Eu quero convidar as pessoas aqui esta noite que ouviu esta palavra. Esta palavra esta noite é uma injeção de ânimo para a sua vida. Só você e Deus sabe os esforços que você fez para chegar até aqui. Só que a resposta de Deus veio para a sua vida esta noite. Essa tempestade não é para te matar. Se você ouviu esta mensagem e entende que Jesus, Ele quer ter mais relacionamento contigo, vem aqui na frente. Nós estaremos orando. E Deus estará dando forças para que você continue caminhando nesta jornada. Uramaya sou menecanto remanagasu remanahai. Oine mandai ando canturio mandagasu nekana remanagas. Urabasuria manaya sou menecanto remanahai. Pode o inferno se levantar contra a tua vida, meu irmão. Escute.
Mas o Deus que você serve tem poder para te livrar. Ele não te abandona nesta hora. Comece a Ele clamar a Jesus. sonda o teu coração. Diga, Senhor, conhece socorre-me. o teu problema. Ele é a Senhor, acalma essa solução tempestade. para tua vida. Haverá calmaria pra sua alma. Haverá calmaria para sua O vida. crente que ora tem a vitória em suas mãos. O inimigo se levanta, mas não resiste à oração. Deus ordena aos seus anjos que batalhem por você. Muralhas caem por terra. Escute. Jesus Cristo tem poder. Você crê nisso? Levante as suas mãos. Ele é o Deus dos impossíveis, faz o Aleluia. vento se acalmar. Ele Ele é o quarto homem que no fogo contigo está. jamais te abandonou. E não há enfermidade que ele não possa curar. Ele é o Todo-Poderoso e a vitória hoje te dá. Hoje te dá. Receba já. Estenda tuas mãos. Receba a unção que vem de Deus para a tua vida. Acalma o coração, te enche de poder, renova o teu viver, dá paz à tua vida e te faz um vencedor, muito mais que vencedor. Ele é o Deus dos impossíveis. é o Deus do impossível. É somente Ele quem faz. Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento se acalmar. Sinta a mão Ele dele é o tocando a sua quarto vida hoje. homem que no fogo Sinta a mão dele contigo tocando a está. sua alma. E não há enfermidade Tirando essa que tristeza, ele tirando essa não angústia, possa curar. toda Ele é essa insegurança. Todo-Poderoso e a vitória hoje Sinta o abraço te dele. dá. Hoje Sinta o te toque dá. Receba já. Ele é o quarto homem que no fogo contigo está. E não há enfermidade que ele não possa curar. Ele é o Todo-Poderoso e a vitória hoje te dá. Hoje te dá. Receba já. Aleluias. Com muita propriedade, há alguém que está do seu lado. Segure nas mãos dessa pessoa. Você está do lado de um campeão, de uma campeã. Só que só Deus e essa pessoa sabe como foi difícil chegar até aqui. As tempestades foram tão fortes que muitas das vezes você tem indagado com Deus aonde o Senhor está. Cadê o Senhor que não vem logo me socorrer? Só que esta noite é uma resposta divina para a sua vida. Há uma resposta divina para a sua vida. Tempestade, por causa da sua